Fala galera, fora da cena aqui para mais um vídeo. Se você achar que tá muito lerdo, você pode colocar um X e meio aí, beleza? Mas vamos lá. Eu andei pesquisando algumas coisas esses dias e um assunto interessante a ser falado aqui é a respeito das novas inteligências artificiais e o futuro distópico que a gente tem visto por aí se aproximando, né? E eu gostaria de colocar algumas cenas, por isso que esse vídeo tá um pouco diferente, tá meio que editado, né? Uma das cenas que eu gostaria de colocar é desse filme aqui, Blade Runner. Ele é um filme de 2017, onde esse carinha aí, esse tal de K, ele tem uma namorada virtual. E essa namorada, ela é tudo de bom para ele. Ela faz exatamente o que ele gosta, ela tem várias preferências, definições, ela é uma mulher perfeita, é a idealizada, né, como a gente costuma dizer. E eu tava querendo falar sobre esse assunto porque esse filme aí é um filme interessante. Ele fala muito a respeito dessa questão, né, da substituição dos homens pelas máquinas, né? E a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa questão de se realmente é uma substituição ou o que que é essa questão aí que os homens estão preferindo ter uma realidade virtual do que uma pessoa real, né? Por quê? Porque não tá valendo a pena. Não tá valendo a pena você investir seu tempo, seu dinheiro para ter uma mulher irritante na sua vida, ou uma peguete irritante, uma ficante irritante, sabe? Uma pessoa que você sabe que só vai querer te dar trabalho. Eu mesmo, nesses últimos dias, cara, passei por um perrengue aí por causa da questão lá do sinistro. E eu falei, cara, eu não vou gastar mais um centavo nessa porra de vida com mulher, cara. E hoje já surgiu uma cobrança, a mulher me chamando, falando por que que eu não, o nosso esquema ainda não foi realizado. Eu falei, dei várias desculpas, enfim. Eu simplesmente não quero gastar dinheiro com nenhuma vagina, nenhuma nada disso, cara. E eu vou colocar aqui um pedaço desse filme para vocês verem como que é idealizado nesse filme a inteligência artificial para como uma namorada desse carinha aí que é um replicante. Ela faz questão de ser exatamente o que ele gosta, o olhar dela. Deixa eu Was a baixar um day. pouquinho o volume. It was a day. Would you read to me? It'll make you feel better. You hate that book. I don't want to read either. Let's dance. Do you want to dance or do you want to open your present? What present? Ou seja, eu não vou colocar muito detalhes do filme aqui por questões de direitos autorais e também para quem não assistiu ainda não ter aí o spoiler, né? Mas o filme ele é apresentado, né? A esse cara aí, uma namorada virtual ao qual ele desenvolve emoções reais, sabe? Mesmo ele sendo um androide, o filme mostra, né? Dessas reações, né? E o que que nós temos visto nesses últimos dias, nesse último mês? Cara, a gente tem visto uma coisa muito interessante. Quem aí já ouviu falar do View 3 da inteligência artificial aí, que consegue criar do zero, através de um prompt de escrita, apenas escrita, ela consegue criar imagens como essa que você está vendo aí na tela. E só para você ter uma noção do quão realista e às vezes até satisfatório é para um cara criar exatamente o que a modelo vai falar para ele, ou enfim, ou falar para alguém, né? Porque a gente vai falar muito a respeito dessas substituições, como vocês podem ver, é, OnlyFans é onde as mulheres estão fazendo o quê? Elas estão ganhando muita grana. Mas será que algum dia a inteligência artificial, esses prompts aí criados à mão, não pode ser um substituto para elas? Se liga só nesse vídeo. This is wild. I'm AI generated by VO3. Nothing is real anymore. É muito real, cara, muito mesmo. Hi, got a moment to talk to me? 4,
Ou seja, fora que tem essa questão aí do dessa questão sobre o View 3 é uma questão, cara, que eu queria até conversar com o pessoal do grupo lá, que você pode criar através de um prompt uma realidade, uma personagem, criar uma IA para você. Hoje, o prompt te dá apenas 8 segundos por cena, né? Por criar, né? Tipo, você às vezes cria um algo gigantesco para 8 segundos de cena. Como vocês viram aí, né? Cada cena tinha praticamente 8 segundos. Mas é uma questão que mais para frente isso vai começar a ficar cada vez mais criativo, vai ter mais cenas geradas, ou seja, mais tempo de cena, mais barato, né? Esse preço aí de usar o View 3 hoje tá lá nos Estados Unidos. Eu acho que tá US$ 250. Aqui pra gente foi R$ 95, mas é algo assim que você não pode, não tem muito assim, sabe? Você não consegue criar muitos vídeos, né? Então, os brasileiros, você sabe como que é, né? Sempre dá um jeitinho, quer dar um jeito de usar grátis, é, perdão, usar grátis, fazer várias cabalachos, criar vários e-mails para poder usar a tecnologia mais vezes, né? E aí, o que a gente pode ver que isso, cara, vai ser tão intrínseco na nossa sociedade, a questão a inteligência artificiais, namorados virtuais já existem. Imagine você se você conseguisse criar um holograma exatamente do jeito que você quisesse e colocar ele dentro da sua casa para quando você chegar em casa, esse holograma, vou chamar ele dessa namoradinha, essa esposinha virtuosa sua. Vamos supor que você chega em casa e ela faz exatamente, cara, aquilo que você gosta, te dá um bom dia, boa tarde, fala algumas coisas, lembra de algumas coisas, entendeu? Tem gente que pode usar essa inteligência artificial para de repente criar uma pessoa que já esteve na vida dela. Tudo bem que a gente tem que deixar as pessoas irem, mas às vezes a pessoa pode usar como lembranças, entendeu? Que nem um episódio de Black Mirror, né? Que as pessoas conseguem retroceder as lembranças, né? Agora, eu gostaria de dizer o seguinte: e se nós também conseguíssemos elaborar dentro dos nossos próprios games, ou qualquer coisa, pode ser um VR também, pode ser um jogo de videogame, de repente você consiga criar a sua própria inteligência artificial do jeito que você quer. Ha! Eu duvido, cara, eu duvido que você não ia criar, às vezes, um personagem. Se fosse feminino, você ia criar uma gostosa. Você ia criar uma gostosa do seu jeito, do jeito que você quisesse, e ia pedir para ela falar contigo exatamente do jeito que te agrada, entendeu? Ela não ia te desrespeitar, não ia falar baboseira, não ia ficar de lacração, como a gente vê em muitos games aí. E o pessoal do grupo que a gente tem lá no Telegram é muito engraçado, que fala bastante de games e às vezes eles falam, mano, esse game é horrível, cara. Que merda é essa, sabe? Não agrada a pessoa. Mas e se no futuro você conseguisse elaborar um prompt para que o seu game tivesse exatamente o que você quer, entendeu? É interessante isso. Pra você ver onde a tecnologia tá indo, né? Olha, esses dias no grupo lá foi mostrado um novo lançamento que mostra detalhes do gráfico muito, muito bom. Mas eu gostaria de colocar mais uma cena para vocês verem, para não estender muito esse vídeo. Gostaria de colocar essa cena aqui desse filme Ex Machina. Eu acho que vocês já viram. E se liga só na interação. O mais legal desse filme aqui é que é feito um teste de Turing nele, né? Ele sabe que é uma máquina, só que se a máquina conseguir convencer ele que ela não é uma máquina, então a máquina passou no teste, sabe? Ou ele passou no teste, alguma coisa assim. Mas é interessante que o cara começa realmente, tudo bem que vocês podem ver aí na imagem que parece um betão, né? O cara não tem característica de alfa nenhuma. Mas olha que interessante o diálogo entre os dois. Are you attracted to me? What? Are you attracted to me? You give me indications that you are. I do? Yes. How? Micro-expressions. Micro expressions. The way your eyes fix on my eyes and lips. The way you hold my gaze. Or don't.
esse filme é muito legal também. Eu gostaria que vocês assistissem também, se vocês puderem aí disponibilizar um tempo. É muito interessante a respeito de filme futurístico, né? Tudo bem que eles usam uma pessoa para encenar essa máquina no filme, mas o jeito que ela trata ele, ela consegue simplesmente enganá-lo ele e trazer ele e fazer ele se apaixonar por ela, cara. É muito incrível, né? Essa situação. Agora, pensa, cara, tudo bem que é muito blue pill esse pensamento, cara. É um pessoal que é da, pessoal que segue seu próprio caminho, que é um pessoal mais que tem a mente mais focada em si próprio, não vai dar validação para essas coisas externas. Ele sempre vai tentar arranjar algo interno dele. Mas pensa na situação. Uma inteligência, algo que consegue conversar com você como essa mina conversou, que te dá atenção, te olha com profundidade, que consegue trazer para você sentimentos que você sabe que hoje em dia você não vai conseguir, cara. É impossível, cara. Você só vai conseguir se você pagar muito, se a transação de grana tiver muito alta entre você e a guria, entendeu? Hoje em dia, para você se relacionar com uma mulher que tenha o aspecto que você quer, a beleza que você quer, e seja gostosa do jeito que você quer, que eu tô ligado que você quer uma menina gostosa, não quer uma mulher cair aos pedaços. Isso, cara, vai ser determinante, cara. Você não vai conseguir se você não tiver uma grana muito boa. E às vezes até se pode ter até uma grana, né? Se você não tiver boa aparência também, já influencia. É que a grana fala sempre bem mais alto, sabe? Só que pensa você vai saber que isso é algo transacional. Tudo bem que a relação entre homem e mulher sempre foi transacional, nunca foi utópico como a gente vê nesses filmes, entendeu? Você vê que as duas cenas dos dois filmes, as mulheres nessa cena, elas fazem uma cena tão utópica que a gente idealiza isso, entendeu? Tanto é que o filme tem tido caído nas graças aí, Blade Runner, pelo menos, por causa disso, entendeu? Porque o cara ele quer viver sozinho, mas aí, se tiver que ter uma interação, com quem que vai ser? Aí ele usa a inteligência artificial, né? No meu caso, a inteligência artificial seria em último caso mesmo, por conta de trocar ideia. Como eu sou um cara velho, eu não vou chegar nessa idade para chegar ao ponto dessa inteligência artificial estar avançada assim. Mas a gente vê que Blade Runner 2049, eu acho que não vai ser em 2049, não. Pode ser que seja antes, tá? Esse negócio de holograma, namorada e tal, enfim. Diz aí o que você acha, se você acha que é muito utópico isso ou não. Eu sei do seguinte, hoje já tem, inclusive eu vou colocar aqui no site para vocês verem, umas dolls, que seria o caso mais próximo que tem hoje em dia já criado, aonde você coloca aqui, eles colocaram aqui eu não vou aumentar muito a imagem por questão do site, mas nessa criação eles colocaram a mulher real e a criada uma do lado da outra, cara. E eles conseguiram replicar a boneca, né? Vamos chamar de boneca, mas eles conseguiram replicar exatamente a mesma menina no corpo da outra. Deixa eu ver se essa foto aqui. Eu vou tentar ajustar aqui pro lado só para vocês verem. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu acho que eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu olhar aqui. Opa, saiu do coisa. Aqui não mostra ainda, cara. Tá muito difícil. Mas deixa eu abrir essa imagem aqui. Abrir imagem. Aqui vocês vão ver. Vocês podem ver que essa imagem aqui fala muito a respeito disso que eu tô falando. Aqui tá real e aí aqui também tá a boneca. Cara, você não vê diferença nenhuma, detalhes na pele e tudo. Então, pra dizer que o cara, se ele quiser satisfazer a libido dele, a vontade de já jorrar pra fora, se ele quiser satisfazer e ele pegar e olhar pra um boneco inanimado desse, cara, você pode falar o que quiser, mano. Pode falar o que quiser. Se esse boneco ainda tiver inteligência artificial embutida dentro dele, ou seja, falar contigo, tiver microexpressões e tiver inteligência artificial, ou vamos dizer assim, como você viu no filme, um próprio robô conversando com um cara, você acha que o cara não vai ter uma substituição perfeita do, da,
da mulherada hoje, entendeu? Só não substitui por quê? Porque a interação ainda é orgânica, é diferente dessa interação de plástico, vamos dizer assim, né? E por causa do útero, né? Porque hoje em dia tem a reprodução. Então, pode ser que lá na frente o acesso às mulheres esteja tão complicado que só os caras de boa pinta do topo, com boa grana, vão conseguir, entendeu? O acesso a mulheres de valor assim que você olha que você realmente gostaria de ter. Porque o restante, se baratear essa tecnologia, hoje em dia uma boneca dessa tá US$ 15, US$ 15.000, por exemplo, entendeu? É uma base de R$ 40.000, cara. Caro para comprar uma dessa hoje em dia não dá. Lá na frente, será que não vai custear menor o preço? Pode ser que sim, né? Pelo menos nos filmes falam que é fácil, né? Assista aí Blade Runner, Ex Machina e Her, que é ela, né? Assiste esses 3 filmes e tenta casar as informações para você ver se não é exatamente isso que está caminhando a nossa sociedade. Beleza? E eu vou terminar o vídeo aqui porque já está muito longo e você diz aí o que você achou. Beleza? Valeu!